No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre holocausto, sobre Minas, um pouco de judaísmo, né? Um desafio à aliança. Onde estava Deus durante o holocausto? O contexto, o principal movimento que pensava, refletia sobre essa questão é a teologia do holocausto, quando e onde foi meados do século XX na Europa. Antes de 1516, a República de Veneza estabelece o gueto, modelo para os guetos de isolamento das comunidades judaicas de toda a Europa. Na década de 1850, o antissemitismo na Europa assume um caráter mais racista e secular, independente da religião. Na década de 1880, início de uma série de pogroms, violentos ataques organizados contra os judeus na Rússia. Isso foi o prenúncio do que depois aconteceu na Alemanha e também na União. Na década de 1930, Hitler torna-se chanceler alemão e início a mostrar os judeus. Depois, em 1945, são libertados dos campos de concentração no fim da Segunda Guerra Mundial e realocados, muitos nos Estados Unidos e depois no recém-formado Estado de Israel. Eles foram expulsos de Israel para os romanos em serviço. Os judeus enfrentaram no mundo inteiro. Por cerca de 6 milhões de judeus, ou 2/3 da população, o acontecimento de horror não os judeus em sua aliança com Deus. O holocausto foi algo que tiveram a fé acreditando que Deus havia abandonado o seu povo. O maior teste de todos, diferentes grupos de judeus apresentaram interpretações distintas do holocausto. Alguns o compararam às perseguições já sofridas, só que em outra escala, definindo o acontecimento como exemplo de sofrimento no mundo, um teste de fé e um momento de afirmação da sobrevivência. Eles o consideram um castigo pelo pecado de ter abandonado os preceitos e ao próprio Deus, que respondeu ausentando-se temporariamente do mundo. Outro grupo diz ainda que o holocausto não tem nenhuma relação com Deus. É constituindo o exemplo do livre-arbítrio da falibilidade humana, talvez explicável em termos cabalísticos como um estágio do tzimtzum, ou contração de Deus. Desde então surgiu um novo campo da teologia, chamada teologia do holocausto, em que os estudiosos analisam todas as possíveis respostas e reavaliam a aliança à luz da calamidade. Então, um dos teóricos desse movimento jamais esquecerei aqueles momentos que aniquilaram meu Deus e minha alma, do Elie Wiesel. Outros assuntos relacionados à aliança de Deus com Israel, misticismo e cabala, as origens do sionismo político moderno. Vamos falar sobre as mulheres. Será que elas podem ser rabinas? A aliança e a divisão por sexo dentro do judaísmo. O contexto, o principal movimento é o feminismo judaico, o feminismo do judaísmo. Quando e onde aconteceu? No final do século XX, nos Estados Unidos e na Europa. Antes, no século XIX, surge um movimento reformista no judaísmo e com ele a questão de as mulheres assumirem um papel completo na aliança, mais participativo. Outras religiões acabaram reivindicando, em especial as cristãs, as denominações cristãs. O catolicismo não cedeu nesse ponto. Quem continua, os ministros ordenados, são só homens ainda até hoje na igreja. Em 1893 acontece a fundação do Conselho Nacional de Mulheres Judias após o Congresso Mundial de Religiões em Chicago. Em 1912 acontece a fundação do Hadassah, uma organização das mulheres sionistas dos Estados Unidos. Em 1922 a ideia de ordenar mulheres rabinas, que até então era proibida, discutida na Conferência em 1965, a ordenação da primeira mulher rabina, a Regina Jonas, em Berlim, na Alemanha. E dentro do cristianismo, vai acontecer com as mulheres, mas nas regiões de matriz protestante, no catolicismo, isso acabou não acontecendo até hoje, e ainda é uma reivindicação de alguns grupos. De modo paradoxal, embora a identidade seja tradicionalmente transmitida pela mãe, as mulheres foram excluídas da prática do judaísmo em grande parte de sua história. Até o século XIX, a ideia de uma mulher ler a Torá perante a congregação, por exemplo, liderar a reza ou a oração como Shazam, ou cantor litúrgico, era considerada uma heresia. A possibilidade de uma mulher ser rabina era inconcebível.
Com a fundação do judaísmo reformista, porém, aí tem um reformismo também dentro do judaísmo, assim como teve a reforma protestante. Né? E, sobretudo, no movimento reconstrucionista, a função da mulher na aliança tornou-se um assunto de importância cada vez maior. A primeira mulher rabina assumiu o posto no movimento reformista alemão em 1935. Nos Estados Unidos, Reino Unido e outros lugares da Europa, a pressão por mudança intensificou-se com o crescimento do feminismo na década de 1970. O movimento reformista americano ordenou sua primeira rabina em 1972 e uma Shazam 3 anos depois. Na esteira dessas transformações, outras ramificações do judaísmo deram início a reformas também, permitindo que as mulheres participassem dos rituais adotando o Bat Mitzvah, o equivalente feminino ao Bar Mitzvah. Da mulher é Bat, dos homens é o Bar Mitzvah. Então foram criando isso para as meninas, né? Coisa que só acontecia para os homens. O ritual de iniciação e de integração do rapaz, né, na comunidade Bar Mitzvah e depois da menina na comunidade judaica. Na década de 1980, as mulheres finalmente passaram a ser admitidas nas escolas rabínicas. Hoje, somente o judaísmo ortodoxo se opõe à ordenação de mulheres como rabinas, assim como só o cristianismo ortodoxo, né, e o católico romano continuam proibindo mulheres de serem ministras ordenadas. Somente o judaísmo ortodoxo se opõe à ordenação de mulheres como rabinas, mas em todas as vertentes do judaísmo as mulheres desempenham um papel cada vez mais ativo, até de líderes na sinagoga. Então tem a festividade de Chanukah, celebrada aqui por Barbara Aiello, a primeira mulher rabina da Itália. O acesso à educação religiosa transformou o papel do judaísmo. Se curtiu, dá um like, não curtiu, um dislike, estresse. Deixe também seus comentários dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados nos vídeos posteriores. Colabore também com o nosso canal, compartilhe esse vídeo e nos ajude a chegar ao maior número de pessoas possíveis, especialmente aquelas que você acredita que possam se interessar pelo conteúdo e o conhecimento transmitido nesse canal. Quero agradecer aqui aos inscritos, aqueles que estão chegando agora e aqueles que têm compartilhado nossos vídeos. É isso aí, hasta la vista, babies, e até a próxima.